Quero falar agora sobre Rafael Veiga. Que história é essa de que o meio atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Palmeiras, está fechado com o América do México? O território MLS e a ESPN no México afirmam que as tratativas entre Palmeiras, América do México e Rafael Veiga estão avançadas para um empréstimo com obrigação de compra num negócio que geraria na casa dos 10 milhões de dólares. O jogador foi de fato pedido pelo André Jardine, treinador brasileiro, que busca um meio atacante. O Jardine entende que o Veiga seria um enorme acréscimo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com representantes do jogador e também com o pessoal do América do México mais ligado ao André Jardine. Tanto o André Cury, empresário do jogador, quanto os representantes do Jardine asseguram que ainda não há um acordo fechado. E o grande problema é financeiro. O América do México é um dos clubes mais ricos, se não o mais rico do futebol mexicano, mas ainda não se convenceu de investir cerca de 10 milhões de dólares por um atleta de 30 anos de idade, com a lembrança de que o salário do Veiga, próximo a 2 milhões de reais por mês, é outro entrave. O América precisaria abrir seus cofres para que esse negócio avançasse. Existe a negociação, existe a possibilidade de acordo, mas o martelo ainda não foi batido. Quero completar contando que o Veiga nessa temporada tem 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. A temporada passada havia sido a de menos gols na carreira do Veiga desde 2019. Foram em 2025 7 gols em 53 partidas. Você venderia o Veiga ou negociaria? Por quais condições? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Ô Latifi, o questionamento que o Samir fez se junta a algumas perguntas que estão aqui no nosso chat. William Gonçalves: cadê os reforços do Palmeiras? Confesso que estou muito preocupado. E o Fábio Leão: cadê os atacantes do Palmeiras? Ou a gente vai ficar esperando o Paulinho até quando? Então é uma preocupação por parte do torcedor do Palmeiras. E além disso, tem gente que pode sair. E eu acho que você tem novidades também sobre a negociação entre o Veiga, Palmeiras e o América do México, dessa possível saída do jogador por empréstimo. Pois é, Lu, a gente já falou algumas vezes sobre essa busca do Palmeiras no mercado. O Palmeiras afirma que está trabalhando para trazer os reforços para o Abel Ferreira nessa janela. Então, devem ter novidades nessas próximas semanas. Próximas semanas não, dias, né? Porque a gente falou do PVC ainda essa semana no de primeira, que a janela europeia fecha no dia 2 de fevereiro. Então, se o Palmeiras quiser avançar nesses reforços, pode contratar até março, mas para tirar alguém da Europa ficaria mais difícil, porque os clubes europeus não conseguiriam repor essas saídas. Então, são dias decisivos no Palmeiras no mercado, na busca por reforços. E sobre Rafael Veiga, né, o meia que tem tomado o noticiário, existe um otimismo muito grande dos mexicanos em fechar a contratação do Rafael Veiga. A informação que eu tive hoje de manhã é que o Veiga teria dado um sinal positivo aí para o futebol mexicano. A gente falou ontem aqui sobre como é que o Veiga vai receber essa notícia do interesse do México, será que ele quer ir? Sempre sonhou com a Europa, mas a informação que eu tenho é que o Veiga deu um aceno positivo para jogar no futebol mexicano. Ele seria o principal nome do time, uma grande contratação. E ontem o André Jardine disse em coletiva de imprensa que o América do México está muito próximo de fechar um reforço importante e que vai mudar o nível da equipe. E muitos jornalistas mexicanos acreditam que é o Rafael Veiga. Agora, trazendo o lado do Palmeiras aqui no Brasil. O Palmeiras afirma que ainda não recebeu nenhuma proposta do América para o Rafael Veiga. Já existiu sim o primeiro contato do clube mexicano com os representantes do jogador, mas o Palmeiras segue dizendo que até o momento não recebeu nada do clube mexicano. E a primeira proposta do América vai ser por empréstimo. Depois eles podem subir, mas em princípio por empréstimo. Boa. Latifi, boa, obrigada pelas informações, viu? Bom fim de semana. Até semana que vem. Obrigado, Lu. Até mais. Se preparem para um fim de semana de clássicos. Teremos o Choque Rei em São Paulo, Fla-Flu no Rio de Janeiro, Atlético e Cruzeiro em Minas, Grenal no Rio Grande do Sul e tem Bavi em Salvador. Vamos falar de todos esses jogos a partir de agora com Mili Lacombe e Alicia Klein. Começamos falando sobre qual jogo, hein? Qual jogo a gente começa a falar? Vamos falar sobre São Paulo e Palmeiras, meninas? Começar com o Clássico Paulista. O primeiro duelo já amanhã, né? Palmeiras e São Paulo jogam na Arena Barueri pelo Paulistão. Os dois times vêm de derrotas
e viram protestos das torcidas. A gente viu aqui durante a semana. No tricolor, Lucas deve ser desfalque por causa do campo sintético. O plano é de preservar o meia, né, que sofreu com lesões no ano passado. São Paulo ainda sente falta do Lucas, será? Ou já se acostumou com a ausência dele? Mili Lacombe, boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo aqui com a gente. Então, olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que são momentos, podem parecer momentos iguais, né? Dois times que ainda estão irregulares, não engrenaram. Eu não acho isso, tá? Eu acho que o Palmeiras está fazendo testes, é um clube que está planejado, vai ter um ano competitivo, embora a torcida ou parte dela, né, uma pequena parte dela tenha perdido as estribeiras, eu acho que o Palmeiras está no planejamento dele. O São Paulo não. O São Paulo fora de campo é ruína. Tem aí a final da Copinha, que vai disputar no dia 25, que é tipo um bônus para o ano, porque aponta para o futuro, dá um novo horizonte, são os meninos, é a base, é Cotia. Então, é justiça poética que o São Paulo tenha chegado à final da Copinha, para dar um ânimo para a torcida, mas a verdade é que o São Paulo é ruína, é caos, né? Então, isto dito, acho que São Paulo com o Lucas é um time, sem Lucas é outro, mas de qualquer maneira, o São Paulo mesmo com o Lucas não faz verão. Um Lucas só não faz verão, por mais qualificado que ele seja, e ele é. O São Paulo está de cabeça baixa, está desmotivado, está colocando garotos que também estão zonzos, porque é um período de muita confusão e moralmente muito complicado. Então, assim, as pessoas não gostam de apontar favorito em clássico, mas temos sim, e é o Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, então, que tem boas notícias para a torcida. Vitor Roque e Andreas Pereira treinaram normalmente, devem reforçar o time de Abel Ferreira. O plano é escalar o time ideal pela primeira vez em 2026. Ô Alice, será que a gente vai ver o Palmeiras ideal mesmo? Como a gente viu em alguns jogos do ano passado? Ou vai ser o Palmeiras da última goleada, né, que sofreu 4-0? Boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite, Mili. Quero dizer que eu não sei se foi um ato falho, se foi de propósito, Mili falando em Novo Horizonte. Para que falar em Novo Horizonte essa semana? Vamos Ela deixar esse negócio assim, passar. Era uma mensagem subliminar, olha. uma mensagem subliminar. Eu vou levar para terapia. Não foi consciente, mas quem sabe, né? Freud explica, né? Sim. Pois é, desnecessário, mas são reforços importantíssimos para o Palmeiras, que precisa se preparar para o Campeonato Brasileiro, mais do que o resultado no Paulistão e a importância de jogar um clássico contra o São Paulo, o fato de ser em casa, o que torna o Palmeiras favorito, mas também aumenta a sua responsabilidade. Tem o Campeonato Brasileiro que começa na quarta-feira, o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro e esse time precisa jogar junto, idealmente, pelo menos uma vez, antes de jogar o campeonato que verdadeiramente vale. E o Campeonato Brasileiro, como já falei aqui algumas vezes, ele tem esse aspecto que o torna interessante e cruel, que é toda rodada vale o mesmo. Então, a primeira rodada vale o mesmo que a 37ª, 38ª. Então, não dá para começar com freio de mão puxado, porque esses pontos podem fazer falta lá na frente. Então, o Palmeiras com certeza está olhando para essas duas coisas. E concordo com a Mili. São dois clubes pressionados, mas em situações completamente diferentes. O São Paulo perdeu em definitivo agora o Muricy Ramalho, um monumento da história do clube, que pediu para sair por questões pessoais e de saúde, mas também por conta da questão política do clube. Vai ser substituído pelo Rafinha. Não temos ideia como ele vai ser nessa posição mais de gestor, a ideia é que ele blinde o elenco, mas obviamente são dois nomes de pesos muito diferentes, de experiências muito diferentes, o Muricy e o Rafinha. Vamos ver como é que isso se mostra dentro de campo, né? As opções do Crespo são muito mais limitadas que as opções do Abel, ainda mais com essas questões que o São Paulo costuma colocar sempre que precisa jogar no gramado sintético. Vou só fazer um parênteses aqui, sem querer entrar na guerra gramado natural e gramado sintético, que o São Paulo é um time que vive um dos piores, das piores sequências de lesões, e é um time que joga no gramado natural. Então, o problema do São Paulo não é o gramado sintético, mas vai ficar ainda mais limitado nessa partida de sábado por causa do gramado da Arena Barueri.
Mas o Palmeiras é favorito até porque joga em casa, ainda que não seja no Allianz, e é um time mais forte. Boa, então as duas apostam no favoritismo do Palmeiras. Vamos ver se confirma em campo, tem isso também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.